estamos aqui iniciando mais um encontro do GT do Freire, do Núcleo Apolônio de Carvalho, Primeira Zonal, Rio de Janeiro. Esse GT foi criado através da jornada Nova Primavera do PT, uma jornada maravilhosa que nos deu a oportunidade de encontrar Paulo Freire, abraçar Paulo Freire, respirar Paulo Freire e estudar Paulo Freire. E também agir, né, dentro de uma proposta humanista, né, de uma proposta horizontalizada de conversa, de encontros, de trocas de conhecimentos, de saberes populares, uma forma da gente se aquecer, né, com o coração aí vibrante, pensando nessa educação como um todo, não só a educação acadêmica escolar, mas a gente se educar enquanto pessoa. Então, hoje, com a gente aqui, o tema é um tema muito importante, que é educação, direitos humanos e inclusão, né? A gente tem esse tema como carro-chefe e convidados especiais, que eu digo especiais não por serem pessoas com deficiências visuais, mas por serem pessoas da luta, pessoas que estão nessa luta por melhoria, por acessibilidade, né, por direitos humanos, enfim, para a melhoria das condições da vida da pessoa com deficiência no Brasil e no Rio de Janeiro. Então, está com a gente hoje o Everton Sampaio da Silva, né? Everton é cientista político, né, de formação, está cursando Direito, né, em breve estará aí formado em Direito, quer dizer, mais um para a defesa aí maior desses direitos da pessoa com deficiência também, né? E é quadro do PT, é um ativista, é um militante partidário, né? E que já passou, inclusive, por campanha, tem essa experiência por campanha, né? Por Nova Iguaçu, na última eleição, e está aí com a gente hoje para contar um pouquinho para a gente, né? Do que o PT, né? Como é o PT, ou a luta das pessoas com deficiência também aqui no Rio de Janeiro, tem avançado e aonde a gente precisa avançar mais. Temos também a Bruna Catalã, que é parceira, né, companheira do Everton, mas também é muito parceira dele, porque também é uma guerreira, uma grande guerreira, está sempre na luta, né? Bruna também está estudante, né, mas em breve formada, e está aí também para trazer coisas para a gente, inclusive sobre Paulo Freire, que, segundo ela, também tem uma admiração muito grande. Está com a gente o Ivan, um convidado também, que é lá do setorial de pessoas com deficiências do PT. Está a Neide Samico, que é uma professora, amiga nossa, que nos conhecemos já há alguns anos pela rede social, um encontro maravilhoso, né? João Carlos Luz, que aproximou Neide. Neide está em Brasília, depois ela vai falar um pouquinho também do que ela vem desenvolvendo, mas ela também está na Jornada Nova Primavera do PT, e está aqui com a gente hoje porque é uma professora especializada nessa área também da educação especial e da inclusão. João Carlos Luiz, ativista, né? Atualmente está também produtor de cinema, está aí trabalhando com cinema, mas é músico, artista múltiplo, e trabalha com edição de vídeo, de conteúdos, né? Estamos com a Rosana Lourenço, ela é terapeuta, psicóloga, atriz, militante, ativista, é do grupo, é coordenadora do Núcleo Apolônio de Carvalho, né? E está aqui com a gente também nesse debate. Eu sou Gabriela, né? Gabi Luz, para os conhecidos da corrente da democracia, né? E das defesas sociais. Sou professora, coordenadora pedagógica, psicomotricista e militante dessa área mesmo da inclusão. Há em torno de uns 30 anos eu milito nessa área. Então é isso, estamos aqui hoje. Vamos lá, João, começa essa noite bonita aí com esse... Bom, falando inicialmente, vamos tocar aqui uma música e ressaltar também algumas coisas históricas, né? E esse nosso querido Villa-Lobos, ele esteve em contato com Anísio Teixeira e que ele também foi um educador. O Villa-Lobos ele foi um educador musical também, trouxe várias coisas
e não é visto como um cara que fez coisas pela educação baseados nas teorias do Anísio Teixeira, né, que chamou ele para fazer uma escola de música que está aí até hoje. Né? Então, vamos lá. Baquianas, número 5. Baquianas, Villa-Lobos, Baquianas Brasileiras, número 5. É isso aí. Grande Villa-Lobos, grande Por que educador você também. trouxe Villa-Lobos aqui para a gente? Ele tinha essa visão aí inclusiva da cultura, da música. O que você acha? É que tem um livro importantíssimo sobre educação que aparece lá um capítulo sobre o encontro de Anísio Teixeira com Villa-Lobos. E é tão detalhada a coisa que quem estava lá registrou isso. Né? E, como Anísio era secretário aqui de Educação, foi lá chamar Villa-Lobos para fazer a escola de música. Né? E essa história se desenvolveu aí para muita coisa de música na área de educação. Então, é isso. Vocês sabem que eu tenho, agora o João está trazendo isso, né? Nós dois abrimos a primeira associação de pais, mães e responsáveis da Escola de Música Villa-Lobos aqui no Rio, né? Tivemos essa luta, não havia essa associação, nós abrimos para lutar para a não privatização da Escola de Música Villa-Lobos e conseguimos, vencemos, pelo menos até agora, né? Vamos ver até onde vamos conseguir manter. Mas, gente, vamos lá. O Ivan levantou a mãozinha aí. Ivan, abre seu som, fala. Você se emocionou, escreveu uma frase bonita aí. Abre aí o seu áudio e fala alguma coisa para a gente. Eu vi que você se manifestou, falou da alma, do êxtase da alma. Lírio colocando aqui. Fala, Lírio. Quer dar uma boa noite? Lírio com a gente, do Educa Freire, do GT. Pois é, boa noite a todos, né? Eu sou Neide, moro em Brasília e estou na Nova Primavera como militante, também sou do PT, do Setorial de Educação, e me envolvo com infinitas coisas, quase não tenho tempo de nada na vida. Mas a música, nada como a música para refrigerar a alma, né? Os dias estão tensos, o tempo está sombrio. Então, a música dá esse alívio, aquele acalanto, coisa boa, né? Muito boa. Neide, sua presença está sendo muito importante. Você é uma pessoa que, ao passar dos anos, a gente veio acompanhando, né? João até que me apresentou o seu trabalho e com certeza você é uma pessoa fundamental para a gente estar trocando. Ivan, cadê você? Queria ouvir a voz depois. Obrigada, Gabi. Nada, meu amor, você é fundamental. Bom, enquanto o Ivan está voltando, que eu acho que ele está no êxtase, né, da alma dele, ali ele falou com êxtase, né?
o Lírio vai dar boa noite também, para a gente começar ouvindo o Everton, tá bom, gente? Boa noite, Gabriela. Estão me ouvindo bem? Boa noite a todas, todos e todas. Muito animado para essa nova etapa de luta. Amanhã vamos festejar o nosso 7 de setembro, lutando pela nossa independência, para botar para fora essa maldade, esse caminhão de maldade aí. Hoje teve o pronunciamento do Lula, que eu acho que nos irradia esperança. E aqui o nosso núcleo, sempre demonstrando aí, sob a sua coordenação, Gabriela, que a gente está por aí para lutar mesmo. Vamos que vamos, né? Ivan, você está por aí? Quer falar alguma coisa? Você manifestou? Bom, então vamos lá. Everton, vamos começar com você. A gente faz a nossa roda viva de esquerda aqui, né? A nossa roda de esquerda da democracia, dos projetos sociais, né? Que é fundamental. Everton, vamos lá. É um prazer ter você aqui com a gente, nosso convidado de hoje. Conheci o Everton há anos atrás, né, no setorial das pessoas com deficiências. A partir dali, não larguei mais o pé do Everton, porque ele tem uma áurea, né, uma áurea de luta muito interessante. Né? Chegou a concorrer na última eleição, lá para o Nova Iguaçu, né? Trabalha para o PT em diversas frentes, né? E também está aí correndo com a sua formação acadêmica paralelamente. Não sei como é que ele consegue fazer tanta coisa, porque ele e a Bruna moram em Nova Iguaçu. Para quem não mora em Nova Iguaçu eu fui lá já, é um outro mundo, é enorme aquilo lá, né? Então, são guerreiros mesmo. Everton, boa noite. Queria que você falasse um pouquinho para a gente. O tema hoje é educação, depois eu e Neide podemos bater uma bola aqui legal sobre isso, né? Mas eu queria partir do temão, né? Educação, direitos humanos e inclusão. O que você pode contar para a gente, falar para a gente digamos assim, desse percurso, né? Dessa linha de pensar direitos humanos e inclusão, que o PT, que o Partido dos Trabalhadores, né? Através do primeiro e segundo governo Lula, depois do governo Dilma, o que eles proporcionaram de fato às pessoas com deficiências no Brasil? Boa noite, professora Gabriela, boa noite a todos e todas. Primeiramente, a gente pedir desculpa, como eu estou do celular, para posicionar a câmera aqui vai ficar bem ruim, periga eu ficar filmando nada, então peço desculpa, né, por não abrir a câmera, e também acho que a internet não seguraria com o vídeo, e aí é melhor, né, a gente fica só com o áudio aí, mas pelo menos não fica caindo e vocês não ficam vendo a parede. Boa noite, então, mais uma vez. Só apresentando, então, professor, é isso, eu sou o Everton, sou cientista social, hoje já na reta final também da Faculdade de Direito, como uma segunda graduação, militante do PT há quase 15 anos, fui do movimento estudantil, né? Então comecei a militância política no movimento estudantil, sempre pensando em educação, enfim. Primeiramente, professora, eu penso que a gente precisa ser cidadão, né? E cidadania no sentido amplo. Não basta ter direito a um registro civil, não basta ter o direito formal ao acesso à justiça, o direito formal do acesso ao voto. Isso tudo são, sim, questões importantíssimas pelas quais, né, muito se lutou, né, e vale ressaltar que hoje querem nos tirar isso. Mas cidadania não é só isso. Cidadania, eu chamo de uma maneira bem simplificada, né, de um conjunto de direitos e deveres que precisa ser exercido
plenamente. E se tem um caminho, né, para que a gente forme pessoas com cidadanias plena, é a educação. Né? Porque é o conhecimento que abre portas, que muda vidas. O PT é fundado por pessoas excepcionais aí, enfim, como Florestan Fernandes, Sérgio Buarque, enfim, trouxeram para o PT a ideia de um marxista que eu gosto muito, que é o Gramsci. Né? Não sou aqui um expert, então perdoe-me aí a simplicidade por falar, né, ao falar do Gramsci, mas o Gramsci pensou na questão do intelectual orgânico, né? Trocando em miúdos, se a burguesia se mantém no poder, ela se mantém no poder pelo dinheiro, pela dominação, né? Mas ela também se mantém no poder porque ela cria a cultura, né, da burguesia. Obviamente que o Gramsci é lá do início do século XX, né, não viu muitas coisas que eu vou dizer, mas o cinema, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, o cinema americano ajuda, contribui muito para esse imaginário do sonho americano, né, do belíssimo exemplo do capitalismo. Isso é cultura, isso é formação de cultura. E o Gramsci disse que o proletariado tinha que ter os seus intelectuais, tinha que produzir a sua cultura. Né? E o PT foi fundado, né, com essa ótica e aplicou isso em todos os governos, né, onde esteve por aí, em prefeituras, enfim. Aqui em Nova Iguaçu, nós tivemos o belíssimo governo do ex-prefeito Lindbergh, com o projeto Bairro Escola, que ligava a cidade, o bairro, a cultura, o esporte, a saúde, o lazer, tudo, a educação, a escola aberta, a escola integral, a escola da população, a escola do bairro. Projeto esse que ganhou prêmios, enfim. E os governos Lula também fez isso. Deu acesso, muita gente até diminui um pouco aquela famosa frase do Lula, né, que o filho do trabalhador podia ser doutor, mas isso é de uma importância excepcional, de uma importância gigantesca. Porque quando o filho do trabalhador tem acesso a, de fato, ser doutor, ele muda a lógica. Aquela menina que a mãe foi empregada, a avó, a bisavó, todo mundo, ela agora quebra esse ciclo pela primeira vez, porque ela agora tem a chance, né, de mudar essa realidade. O Bourdieu fala da luta de classe e de diversos capitais, né? Obviamente o capital econômico, mas o capital social, o capital cultural, né? E, mais uma vez, o que dá acesso ao capital cultural, ao capital social, é a educação. Eu nasci aqui em Nova Iguaçu, filhos de pais com baixíssima escolaridade. Meu pai é um pedreiro, apenas com ensino fundamental. Minha mãe nem o fundamental tem, pouco sabe ler. Mas eles entenderam que era importante a educação, e mesmo eu nascendo com deficiência visual e depois ficando cego, fui alfabetizado, a gente fala em tinta, caí, descolhi a retina, o problema de vista que já era muito forte acabou se agravando, fiquei cego, fui para o Benjamin, aprendi o braille,
pedi meu pai para sair de lá porque era internato e tudo mais. Fui para a chamada escola regular, né, onde, para fazer supletivo à noite, foi algo muito, muito, muito legal. A minha avó, né, que também tinha sido criada no interior de Minas, com pouquíssimo estudo, para ir comigo, resolveu também estudar, né, onde ela fez todo o ensino fundamental junto comigo à noite. Enfim, eu só tinha que fazer o antigo ginásio, né? Ela acabou fazendo 2 anos a mais, mas ela, né, foi lá, fez também. Depois fui para o ensino médio, onde descobri a política. Aí eu acho que eu fiz a ligação perfeita. A educação me levou para a política, aonde eu pude me perceber, sabe, o meu lugar de classe, né? Me perceber como pessoa com deficiência, portador de direitos e deveres, né? E a partir daí entrar para essa luta, né? Lá no movimento estudantil, aonde me deram o apelido que algumas pessoas me chamam até hoje, já me apresentaram para o Lula, assim, né? O pessoal me chama de perigoso, porque a gente estava no meio da luta do passe livre naquela época, e eu já cego, mas lá, e na rua, e no movimento, e subindo no palanque, e naquelas, né, manifestações onde a polícia batia, e a gente lá, e um dia brincaram, pô, rapaz, não enxerga não, mas ele é perigoso. E num evento, só contando bem rapidinho, eu fiz uma fala, o Lindbergh era prefeito, e me chamaram para falar, e a gente estava na disputa para ele assinar a lei do passe livre aqui na cidade. E eu comecei a fazer uma fala e me apresentaram como perigoso, e ele perguntou, eu escutei quando ele perguntou para alguém. E aí falaram para ele assim, não, espera aí que o senhor vai ver. E eu comecei a fazer uma fala e comecei a elogiá-lo, porque ele tinha vindo do movimento estudantil e tudo mais, e concluí a fala dizendo, não, então, gente, olha, como ele conhece a nossa luta, inclusive a gente não precisa nem pedir, ele já vai assinar aqui na nossa frente, tenho certeza, a lei do passe livre, porque ele conhece a nossa luta, ele não se esqueceu da época dele, não sei o quê. E aí, obviamente, né, que ele percebeu o que eu tinha feito, dali para frente não tinha mais como ele dizer que não. E aí depois ele veio cochichar comigo e falou, realmente, que aquele jeito dele, né, tu é perigoso mesmo. E me apresenta assim para todo mundo até hoje. E assim, contando isso para dizer para vocês que eu me considero a prova que a educação e a política, de fato, muda vida, né? Transforma a realidade de alguém que, assim, né, como eu, tinha tudo para ser só mais um, quietinho, aqui, né? Mas não, foi a educação que me mostrou quem eu era, né? E depois a política, e aí eu resolvi fazer vestibular para a PUC. O pessoal falou, não, mas a PUC é muito difícil. Eu falei, não, mas eu quero. Quero ser sociólogo. E fiz o vestibular, passei, né, na época em 12º, e aí veio o segundo desafio, porque passei para a PUC. Nossa, maravilhoso, consegui a bolsa. E agora, como é que você sai de Nova Iguaçu todo dia? Eu brincava com os colegas, agora na pandemia a gente está em casa, mas eu sempre brinquei com os professores e colegas, eu vou e volto do Nordeste todo dia, porque se você botar em tempo, né, quando está tudo bem, é umas 3 horas para ir, umas 3 horas para voltar. É o tempo que se gasta para ir de avião até Recife, por um exemplo. E aí eu brincava assim, e assim fiz o primeiro da minha família, ter um diploma de nível superior, mas eu achei que não estava bom. Fiz o Enem, passei para uma universidade federal, mas não tinha inclusão, foi
extremamente difícil, né? E consegui voltar sobre um convite do vice-reitor da PUC. Eles abriram uma super exceção para que eu tivesse bolsa também para a segunda graduação e voltei para a PUC para fazer direito. Então, assim, pensando lá no mito da caverna do Platão, sair da caverna, ver a luz a primeira vez, né, dói, incomoda, né, cega num primeiro momento. Mas quando você acostuma os olhos, né, e que você percebe que havia um mundo, literalmente um mundo, para além das sombras da prisão da caverna, é um negócio que assim não é indescritível, não tem como, né, não ficar assim admirado, emocionado. E por mais que quando a gente quer voltar, né, lá para trazer os outros, eles tentem resistir, mas eu acho que a minha militância se dá sempre por aí. Eu acredito muito que é com educação, que é com formação política, não ideológica, mas formação política, né, que a gente vai caminhar para uma sociedade melhor, porque Everton, cidadão... Deixa eu só te dar uma interrompida rápida, assim. Ok. Porque a gente vai ter o segundo bloco. Né? Desculpa, me empolguei. Não é isso. Por mim, você ia direto, amigo. A Zoom está me avisando aqui que eu tenho 4 minutos, né, para fechar esse bloco. Aí eu vou disponibilizar um novo link e vocês entram de novo, se adentrem de novo. Por favor, não se percam de mim, né, para a gente, né, Rosana? Para a gente poder dar continuidade a esse bloco, que é um bloco muito importante diante, gente, face do que a gente ouviu há bem pouco tempo, né? Que é muito difícil essa questão, né, da inclusão e que aquela pessoa com deficiência com mais complicação é impossível a convivência. Eu jamais esquecerei uma fala de um ministro da Educação que fala isso, jamais esquecerei. Aliás, tem coisas esse ano que a gente jamais esquecerá, né? São coisas para a gente nortear o que não deve ser, né? A gente põe na listinha assim, o que não deve ser. Então, Everton, só avisando, a gente vai continuar no papinho aqui, tá? Mas com certeza daqui a pouquinho vai ter aquela queda, é uma queda complicada, tá? Eu queria que a Rosana falasse um olá aí para a gente, que só ela que eu não ouvi a vozinha dela. Oi, gente, boa noite. Eu sou Rosana, eu sou militante petista, sou coordenadora do Núcleo Apolônio Carvalho, e estou aqui emocionada com a fala do Everton. Eu sou arteterapeuta, sou professora, eu fui professora do município da Educação Especial, e assim, foi um grande aprendizado para mim. Trabalhar no município como um todo foi um aprendizado de vida, e na educação especial foi mais especial ainda, tudo que eu pude aprender com as pessoas, com as mães dos alunos também, que são guerreiras, com os alunos que lutam para se superar. Então, assim, é muito bom poder estar aqui ouvindo o Everton, a Gabriela sempre faz assim, rodas de conversas com pessoas muito interessantes, né? Na véspera de um 7 de setembro como esse, nos enche de esperança por poder estar aqui falando de coisas boas, de coisas positivas, e sabe, isso que essa coisa aí falou, porque isso não é ministro de educação, isso não é nada, né? É um absurdo. Então, assim, acho que a gente pode fazer a pausa para passar para outro link, né, Gabi? E continuar esse papo que está tão bom. Isso, então, assim, vai se encerrar daqui a pouquinho, né? Bruna, quer falar um alô? A gente tem um minutinho aí para você dar pelo menos uma boa noite a todos de novo, né? Que você falou antes de eu estar gravando. Eu falo no próximo bloco. Tá bom. Quem está no Galaxy A21, gente? Que eu não sei porque não tem nome. Não tem o nome, não tem a foto, então eu não sei quem é. Quem está aqui com a gente é o Ivan mesmo? Que o Ivan estava, não sei se o Ivan saiu, talvez ele tenha caído. Quem é que está no Galaxy A21S? Poderia se identificar, por favor?
chegou até a colocar alguma coisa no bate-papo, mas eu não consegui saber quem é. Bom, espero que a pessoa depois se manifeste. Porque a ideia da roda, gente, é a roda girar, né? É a roda de Paulo Freire, todos falam. Claro que a gente tem... É gostoso ter alguém... Ó, tá chegando a Jaqueline na hora da gente fechar, meu Deus. Isso é difícil. Jaqueline, seja bem-vinda. Cadê você? Ela estuda comigo, Então tá. Aí avisa para ela voltar depois, tá? No segundo bloco eu vou disponibilizar. Ô, Jaque, ela vai disponibilizar outro link, eu vou te mandar. Isso, porque aí ela... Tá bom. Tá, Jaqueline? É que a gente está naquele Zoom gratuito, tá bom? Em breve a gente evolui para um outro nível, mas por enquanto a gente está por aí, né? Quem está no Galaxy A21 pode falar alguma coisa, falar um alô? Porque deu boa noite para a gente lá, né? Deu uma boa noite aqui. Estamos começando o segundo bloco dessa conversa bacana aqui do GT do Cafreire, do Núcleo Apolônio de Carvalho. Então, vamos lá, vamos dar continuidade ao encontro de hoje, Educação, Direitos Humanos e Inclusão. Então, eu queria conversar com o Everton sobre essa questão aqui, né? Vou ler aqui um pedacinho, quero que ele comente, a Bruna também. Em uma acertada decisão pública, foi a vinculação, desde 2006, da política para a pessoa com deficiência diretamente à presidência da República, no governo Lula, por meio de uma pasta de direitos humanos. Em outubro de 2009, a então CORDE foi elevada à Subsecretaria Nacional de Promoção de Direitos Humanos das Pessoas com Deficiências no Brasil. Em agosto de 2010, alcançou o status de Secretaria Nacional de Promoção de Direitos da Pessoa com Deficiência, uma conquista dos governos petistas. Comenta um pouquinho sobre essa trajetória, o que isso fez, Everton, vocês sentirem lá na ponta, a gente sentir lá na ponta isso aí. Então, professora, primeiro tem, né, um significado muito importante. A gente ser visto como de fato somos, uma parcela enorme da população que vota, que paga imposto, que produz, e que se não faz mais, né, não é porque somos deficientes, é porque a sociedade é que tem as deficiências, as barreiras, né, que nos limitam, nos freia. Então, esse reconhecimento por parte do governo foi muito importante. E resultou pragmaticamente, né, na LBI, né, na Lei Brasileira de Inclusão. O Brasil já tinha ratificado a convenção, que tem status constitucional, né, por conta da matéria e da forma que foi aprovada no Brasil, com rito especial lá no Congresso, né, e depois, lá no governo Dilma, se eu não me engano, em 2015, né, foi aprovada a Lei Brasileira de Inclusão. Isso, só para vocês terem uma ideia, assim, que é extenso, a gente pode ficar aqui falando o resto da noite, mas a Lei Brasileira de Inclusão revogou vários incisos do Código Civil, por exemplo, porque até ali a pessoa com deficiência era considerada também uma incapaz, ou parcial, ou até totalmente, a depender da deficiência. Então, olha a importância, né, da ratificação da convenção e depois da LBI. Os incisos foram revogados hoje, totalmente incapaz, é só o menor de 16 anos. Acreditem se quiser, antes, né, a pessoa com deficiência, dependendo da deficiência, também era considerado um totalmente incapaz, civilmente.
Então, olha que importância. Inclusão, só para concluir, para mim, a companheira, desculpa, eu esqueci o nome, estava falando aqui antes da gente voltar a gravar, né, da importância do mercado de trabalho, enfim. E eu costumo dizer que assim, falta muito ainda. Os avanços do governo do PT foram muito importantes. Infelizmente, hoje a gente vive um retrocesso gigantesco, né? E a gente vai precisar reconstruir muita coisa, mas a verdadeira inclusão vai estar plena, digamos, o dia que a gente não tiver mais as barreiras, né, e a sociedade nos vê como quem somos. Eu brinco, né? Eu quero ver um cego presidente do Banco Central. Aí o pessoal, por que você fala isso? Eu falo, não, sabe por quê? Porque quando pensam em emprego, em um espaço para pessoa com deficiência, você é um advogado, você defende o quê? O direito das pessoas com deficiência? Vai não sei o quê, as pessoas... Não, maravilhoso, eu faço isso também, mas eu não faço só, né? Aí eu brinco, né, que é algo tão importante, o Banco Central, economia, né? Aí vai ser a verdadeira inclusão, porque a gente vai ver uma pessoa com deficiência ocupando o espaço pela sua capacidade, pela sua competência. E o PT, sem dúvida, deu passos importantes, né, com destino a esse futuro que a gente sonha e alcançaremos. Everton, estou lembrando aqui, a gente vai assim entremeando, tá? Se a Neide quiser fazer algum comentário, Lírio, a Miriam, mas eu estou lembrando aqui, né? Acho legal a Bruna falar também, né? Pois é, vou puxar ela já, está caladinha, não vou deixar ela caladinha, não, que ela é danada. Né? A gente precisa da voz e da experiência da Bruna, né? Mas, assim, enquanto educadora, lá na ponta, vamos supor, pensando em escola municipal, estadual aqui no Rio, eu vi algo muito importante acontecer realmente nos governos de Lula e Dilma, que foi preparando, digamos assim, já desde cedo, né, esse cidadão, a pessoa com deficiência, as salas, por exemplo, de recurso. As escolas ganharam salas de recurso que era para todos. Olha aí, não é uma sala de recursos somente para a pessoa, né, ou para as crianças, ou para os jovens, adolescentes com deficiências, é para todos. A concepção da sala de recursos é para todos. Claro que havia lá todo um equipamento muito próprio, né, para atender às várias demandas das pessoas com deficiências. Essas salas foram montadas com dinheiro direto para isso, com material entregue direto dos municípios, dos estados, e as escolas às quais eu passei, eu vi inaugurar essa sala de recursos. Então, é algo na prática, né? Eu venho pensando muito nisso, assim, o quanto que a gente precisa realmente retornar a essa coisa do fazer do Paulo Freire, né? Porque, a gente tem a lei, mas a lei ela precisa, né? Ela precisa ser viva, ela precisa estar acontecendo. E o que a gente vê é a não manutenção dessas políticas, né? Então, tudo isso que foi feito precisa ser acompanhado, precisa ser, né, renovado e melhorado, porque cada governo que entra tem que melhorar uma política e não piorar ou extinguir. E é o que a gente vê no Brasil, né? Muitas vezes uma política de sucesso, né? uma atividade de sucesso, uma escola de sucesso que eu digo de formação de cidadãos. Sucesso para mim é esse, tá? Mas, enfim, de formação de cidadania, isso que o Everton falou da educação, você precisa ter ali um investimento, um recurso, uma capacitação, uma vontade, uma sensibilização para a humanidade, né? Para essa visão mais aberta. Então, é muito importante isso que você falou, Everton, porque eu acho que é isso, né? Você pensa grandão lá, mas você vem aqui para a ponta, você vê a Rosana está balançando a cabeça ali porque ela estava na escola quando ela viu a sala de recursos chegar. Eu tenho certeza que a Neide pode comentar alguma coisa sobre isso também lá em Brasília. Então, assim, quanto que foi importante ver a chegada, né, exatamente nesses governos do PT, da chegada dos alunos com deficiências nas escolas e pensando mesmo como que vamos fazer, como que vamos construir isso, como que vamos está fazendo realmente a caminhada da inclusão, né?
E como eu estava pensando hoje mais cedo, né? Nem um direito a menos. Essa frase não pode sair da nossa cabeça, gente. Nem um direito a menos. As pessoas com deficiência, nos últimos congressos, nos últimos seminários deles, nas últimas grandes lutas de reunião, essa era uma frase, nem um direito a menos. De todos dos grupos minoritários no país de luta, né? Como é que fala isso? Nos grupos... Como é que fala isso, gente? Tem um nome, agora estou me fugindo da cabeça. As minorias sociais. As minorias, bom, Everton, as minorias, né? A luta das minorias é nem um direito a menos. E o que a gente vê agora, eu estava comentando isso há pouco, é assim, você escolhe, tá? Ou é A ou é B, não tem C, não tem D, não tem F, não tem G, não tem isso, tem que ter cada vez mais políticas de inclusão. É na escola regular, é uma escola especializada, é uma escola polo, é tudo, tem que ter tudo. Tem que ter. E assim, professora, fala aí. E assim, desculpa interromper, o nada por nós sem nós tem que ser, sabe, levado, porque assim, a pessoa com deficiência tem que fazer parte disso. E das minorias sociais, eu diria que a pessoa com deficiência se não for a mais, é uma das mais invisibilizadas. Mesmo tá, na esquerda, nos campos mais progressistas, né? Mesmo nesse meio. Por vezes, a gente se depara em reuniões, em eventos, que as pessoas vão lá, vão falando, aí quando a gente põe a questão da pessoa com deficiência, poxa, desculpa, a gente esqueceu. E esquecem porque, infelizmente, mesmo com tantos avanços, mesmo nos campos mais progressistas, né, a gente ainda é muito invisibilizado. Então, trazer a pessoa com deficiência para esse debate, né, e não fazer porque lembramos, então vamos fazer. E, às vezes, inclusive, mal feito. Né? Porque não traz para o debate, não traz para a realidade, não ouve, não chama a participar do processo. O mais legal disso que você leu lá, né, de toda a construção até a LBI, de ter status de subsecretaria e tudo mais, é que isso tudo foi feito com as pessoas com deficiência, sabe? Não foi algum iluminado que pensou isso lá e resolveu, não. Foi as pessoas com deficiência. Então, isso foi um ganho importantíssimo. Bruna, queria puxar você um pouquinho. Fala da tua experiência, da tua conquista, né, que eu acho isso importante, como uma mulher, né, que eu acho que tem um lugar, também tem essa questão da mulher com deficiência no Brasil, né, que é um tabu a mais, né, que as mulheres já têm um tabu. A mulher com deficiência é um tabu a mais, né? E a tua trajetória na universidade, como é isso, né? Como é esse caminho que você encontrou na tua escolaridade e o pensar educação, Paulo Freire? Como é que você pode falar um pouquinho de educação para a gente, Bruna? Eu acho que a Bruna não voltou, Gabriela. Ela estava aqui com a gente. Deixa eu tentar puxar ela lá, então. Quer comentar alguma coisa, Neide? Falar um pouquinho da tua experiência? Eu vou lá buscar ela. Vamos ver se eu consigo. Abre de novo, Neide, que acho que você abriu e fechou o microfone. Isso. Agora... É que a inclusão, né, está garantida pela lei, até pelas leis internacionais, as leis estaduais, distritais, ela tem que ser ampla. Ela não só abrange o segmento das pessoas com deficiência. As pessoas com deficiência, elas têm um grande problema. A sociedade não sabe o que é a deficiência. Por exemplo, se você falar que alguém tem a deficiência... Gabriela, tem um som aí atrapalhando a fala da Neide.
Ah, não é daqui, não. Alguém que está com... Eu moro em quadra comercial, o som é fora do meu apartamento. Ah, é? Viu? Sim, então, o segmento das pessoas com deficiência tem um grande problema porque a sociedade não conhece o que é a deficiência. Se vê uma pessoa com deficiência intelectual, vamos supor, pensa que ele é incapaz de conviver na sociedade. Não vê como um cidadão que tem que ter um emprego, que pode ter uma vida normal, que pode ter todos os direitos que eu tenho, que você tem, e, no entanto, isso é negado. Na saúde, é outro problema. Quando uma pessoa que tem deficiência auditiva, com surdez, ela vai no hospital, não tem um intérprete que facilite, né? A consulta para ele, o atendimento para ela. A pessoa com deficiência física, quando vai a um hospital, o médico não sabe pegar no corpo da pessoa para tratar. Imagina uma pessoa com deficiência física, na hora de um parto, é um horror. É um horror isso, eu já presenciei. Então, isso são coisas que a sociedade ela precisa conhecer. Isso é um direito que toda pessoa com deficiência tem, de ter acesso a esses direitos básicos, né? E a NBI é excelente, mas ela não é cumprida, que é lamentável, né? E os outros segmentos que precisam da inclusão é justamente as minorias, né? Eles precisam. Os índios, os ciganos não podiam ir para a escola estudar porque não tinham documentação, mas isso é coisa da cultura deles. Aqui em Brasília já foi facultado. Eles vão se matricular na escola sem leite e sem documento, igual a música do Caetano Veloso. E aí, isso são coisas que eu acredito que são prioritárias, porque fazem com que essas pessoas, as minorias, elas sejam respeitadas como cidadãos, porque, na verdade, são. A lei de cotas foi uma coisa que beneficiou muito, mas ela não é entendida no meio, no mundo do trabalho, ela não é entendida. Eu trabalhei muito com a questão da profissionalização e encaminhamento para o mundo produtivo, com as pessoas com deficiência. Lá na empresa, nunca ninguém sabia como lidar. Se levava um autista, um Asperger, para o trabalho, era um horror. Todo dia estava ligando. O que eu faço nessa situação? O que eu faço? Não, tem que saber. É preciso que a sociedade, o mundo como um todo, eles conheçam a questão da deficiência, que é muito grave e muito importante saber para que eles possam se encaixar no meio social, na vida. É isso. Muito bom, Neide. Bruna, que bom que você está de volta aqui. Bruna, eu queria saber de você, assim, falar um pouquinho da tua trajetória como mulher, né, com deficiência visual. Como é que você vê esse mundo da educação e essa fala do ministro da Educação? O que você acha disso aí? Boa noite de novo a todos e a todas. Desculpa ter demorado para voltar, eu não estava conseguindo pegar o link. Então, eu estudei muito pouco tempo no Benjamin, né, no Instituto Benjamin, aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei, acho que uns 2 anos. Eu tinha, acho que de 3 a 5 anos, ou de, sei lá, não me lembro exatamente a idade. Era muito pequenininha quando eu entrei no Benjamin e eu saí, né? Tanto é que hoje os colegas que são deficientes visuais, eles me chamam de cega avulsa, porque eu não estudei no Benjamin, então, assim, eu não tenho muito dos hábitos de quem estudou lá, mas eu estudei a minha vida inteira em colégio público, né? A minha educação toda foi em colégio público. Quando a minha mãe tentou me colocar num colégio particular, né, que era quando eu estava no jardim, a diretora da escola disse para ela que esteticamente eu não estava dentro dos padrões do colégio, né? E
anos 90, eu nasci em 91, então isso foi mais ou menos, sei lá, em 96. As coisas ainda não eram tão avançadas como são hoje. A minha mãe não quis levar para frente porque ela não queria me expor, né, situação, porque hoje em dia, se isso acontece, a primeira coisa que você faz é entrar na justiça, é brigar pelos direitos do seu filho. E aí a minha mãe me colocou em colégio público. E eu estudei a minha vida inteira em público. E eu não tenho do que reclamar da escola pública. Eu fui muito bem recebida. Eu tive todo o suporte que eu precisei ter para estudar. Até a minha 4ª série, eu estudei de manhã e à tarde eu tinha a turma de reforço, né, que era uma professora que ela ficava com todas as pessoas que tinham deficiência na escola. Eu não era a única que tinha deficiência visual, tinham outros. E ela ajudava a gente a fazer as tarefas. Então, eu pegava na escola às 7h30 e só saía do colégio às 4, 5 horas da tarde. Passava o dia inteiro na escola. Quando eu fui para o ensino, antigo ginásio, né? Eu, na verdade, não consegui concluir a 4ª série nesse colégio que eu tinha força, porque eu morava com a minha avó, eu morava em Campo Grande, que quem é do Rio sabe, né? E nessa época faleceu, foi em 2000, e eu tive que ficar um bom tempo com a minha avó materna, que morava na região de Guaratiba. Então, eu não podia ficar sem estudar, porque o meu padrinho, ele sofreu um acidente, ele ficou muito tempo internado, e a minha avó, que era quem cuidava na época, ela tinha que ficar com o meu padrinho no hospital. Então, eu não tinha com quem ficar, né? Meu pai, enfim, nunca tive presença paterna, meu pai nunca foi presente, e eu fiquei com a minha avó materna. E aí minha mãe falava assim, agora, né? O que a gente vai fazer? Porque eu não tinha como sair de Guaratiba para ir para Campo Grande, que são aproximadamente 40, 50 minutos de distância. Eu estudava de manhã e saí de Guaratiba por volta. Eu tinha que sair por volta de umas sei lá, umas 5h30 da manhã para poder estar no colégio às 7. Então, você está me ouvindo, professora? Sim, escutando porque a menina falar aqui. O Ivan, quer dizer, o Ivan já estava aqui. Entrou o Clóvis, né? E entrou mais uma pessoa aí, deu uma mexida aí, tá, Bruna? Tá. Vou colocar uma coisa importante para vocês todos, né? A gente está de novo naquela correria de bloco, faltam 10 minutinhos. Meu Deus, o tamanho, isso é uma vergonha, cara. Ivan, é terrível, mas a gente vai consertar isso na próxima roda. Porque a Bruna está falando de uma perspectiva muito interessante, que é a visão humana, né? Eu acho que isso é tão importante, porque ela é uma profissional, ela está falando da visão humana, e eu quero, Bruna, que você, falando dessa sua visão humana, você se aproxime da fala desse ministro, né? O que isso tem de antítese de tudo isso que você está trazendo para a gente, né? Que você, a escola foi a sua, né? Foi o lugar onde você pôde realmente ser escutada, enfim, a importância da escola pública, primeiro, né? E da escola que pode te acolher, né? Continua falando um pouquinho, quando faltar 1 minutinho, assim, 2 minutinhos, eu aviso, a gente vai ter que ter o 3º bloco hoje, tá? Para dar o fechamento. Clóvis, seja bem-vindo. Obrigado. Então, assim, eu fui para o ginásio, foi em pública também, né? No ginásio eu não tinha esse suporte, mas a diretora da escola sempre foi muito atenta e sempre facilitou tudo que podia facilitar para mim. E, obviamente, que eu sempre contei muito com a ajuda dos colegas de turma, tanto é que hoje os amigos que eu tenho são pessoas que eu trago daquela época, né? São pessoas que sempre estiveram comigo aí, sempre me ajudaram muito. E a minha experiência no privado foi na faculdade, a primeira graduação que eu fiz, comunicação, que aí eu ganhei para fazer em universidade particular, e agora que eu estou fazendo serviço social pela PUC também, que é uma faculdade privada, né? Então, a faculdade de jornalismo,
eu não sentia tanta diferença porque eu fazia na Uniswan. Então, a Uniswan é uma faculdade onde ela recebe muitas pessoas que vêm de comunidade, né? Muita gente que mora na comunidade do Alemão. Eu nunca morei em comunidade, mas eu sempre fui uma pessoa de renda, sempre fui uma pessoa pobre, então eram pessoas que estavam ali de acordo com o meu nível social, né? E agora, quando eu fui para a PUC, eu senti muita diferença, né? Porque apesar da PUC ter muitas pessoas bolsistas, a diferença é muito grande, o jeito dos alunos é muito diferente, o papo, né, é muito diferente, é uma idade muito diferente. Você viu diferença, né, nesse teu relato, quer dizer, uma universidade privada mais socializada, né, portanto, mais preparada para a diversidade humana, e uma universidade, né, particular, que tem muito essa visão social, que é a PUC, né? Mas Sim. Qual é a diferença que você viu com relação à inclusão, Bruna? Isso interfere? Então, na faculdade que era mais assim, que tinha mais pessoas, que eu fico brincando, é mais baixa renda, eu tive um suporte maior em questão à inclusão, porque a faculdade se dedicava mais. A PUC, a gente briga muito para ter as coisas acessíveis, a gente briga muito para ter material acessível. Tem um núcleo lá que é um núcleo para poder transformar os textos, para poder fazer, mas assim, não funciona, né? Eu estou quase me formando e, sei lá, se eu conseguir 3, 4 textos transformados por eles lá, foi muito. E essa sempre foi uma briga dentro, porque sempre a desculpa deles era assim, porque nós só temos um horário, porque nós temos não sei quantos alunos com deficiência. Só que assim, gente, a gente que é aluno e faz graduação, todo mundo precisa de hora complementar, todo mundo precisa de estágio, todo mundo precisa, para se formar, eu mesmo preciso ter uma quantidade X de horas complementares no meu currículo. Por que a faculdade, os alunos, os próprios alunos, ensinam os alunos a fazer essa transformação de texto? Por que os alunos não pegam esses alunos e usam esses alunos como ledor? Sabe? Por que eles não fazem isso? Qual é a dificuldade de fazer isso? Eles não vão precisar pagar nada, eles só vão precisar dar hora para esses alunos, sabe? Então, eu sempre briguei muito por causa disso dentro da PUC, mas, assim, não adianta só eu brigar se outros alunos não brigarem, né? O próprio Everton, que foi feito lá na PUC, que é um dos departamentos mais ricos da faculdade, ele só consegue os textos, ele só consegue as coisas porque o departamento se movimentou para comprar um estagiário, para poder dar hora para os alunos, para esses alunos se dedicarem a fazer isso. Agora, eu que sou do serviço social, que é um departamento que é considerado mais pobre ali, que é o que tem mais gente bolsista, e o pessoal precisa agora, sabe? Eu acho tudo, e é uma coisa que revolta bastante. Olha que interessante que você está falando, né? Por isso que é importante a gente quebrar essa fala do ministro. Quanto mais mistura, quanto mais possibilidade de estar convivendo todo mundo junto na diversidade, né? Mais aprendizado para todos. Porque você falando isso na universidade, é a chance que a universidade tem, né, de ter esse entendimento e dos alunos se interessarem pela inclusão, se interessarem por esse trabalho, né, também de definição. Olha, uma coisa que eu sempre achei um absurdo é que aluno de serviço social não tem a obrigatoriedade de fazer a disciplina de Libras. Gente, como assim? Como que a disciplina de Libras não é algo obrigatório para um aluno de serviço social? Uma pessoa que está se preparando para lidar com vários tipos de pessoas, com vários tipos de público. Eu fiz, ano passado, um trabalho, apresentei relato à violência contra a mulher com deficiência, e o relato de mulheres que têm deficiência auditiva, que sofrem violência, que são abusadas, que chegam numa delegacia e não tem um intérprete de Libras para poder registrar o boletim de ocorrência.
é muito grande, sabe? Por que que um aluno de serviço social não é preparado para fazer esse tipo de papel? Então, assim, eu acho um absurdo, sempre achei um absurdo, mas é o que eu falei, não adianta só eu achar tudo se ninguém reclama, né? Se ninguém briga, se ninguém fala, ninguém faz, enfim. Olha, É muito complicado. A gente vai cair a live daqui a pouquinho. Eu vou passar a palavra para a Rossana, que ela vai fazer um comentário. Se cair a live, a gente retorna com a fala da Rossana. E depois eu quero escutar um pouquinho o Lírio, que o Lírio tem uma visão da política, né? Do social político, falar um pouquinho, depois o Clóvis, e assim, a gente vai fazer a abertura do segundo bloco com uma música, tá bom, João? Traz uma música aí para a gente. E, quer dizer, vamos retornar com a fala da Rossana, tá? Depois a gente entra para uma música, faz a outra rodada. Fala, Rossana. Isso que eu ia falar, Gabi. Por que a gente já não sai dessa live, porque faltam só 2 minutos, e já abre a próxima, que aí a gente vai direto, emenda e finaliza? Porque, pelo que eu entendi aqui da Zoom, eu posso estar até errada, né? Eu só sei fazer assim, eu estou aprendendo tudo, né? Então, eu fico com medo de mexer. Assim, quando eles fecham, eles botam e me mostram a gravação. E aí, então eu fico com receio de interromper e a gravação cair. É um dos receios que eu tenho, que ainda não testei. Por isso que eu vou até o finalzinho, assim, entendeu? Não, a senhora tem que fazer o seguinte, a senhora tem que parar de gravar primeiro, professor. Vamos ver. Toca uma música aí para a gente, enquanto a gente está finalizando, pensando nisso que a Bruna trouxe, que é uma fala emocionada da Bruna, eu acho que é isso. Paulo Freire, se não tiver isso, a gente não está discutindo o campo social. Uniforme. Abre o microfone, Gabi. Pode falar, Ney. Vai. Vamos lá. Os caminhoneiros acabaram de romper o bloqueio na esplanada. Está um horror lá. Avançaram, jogaram as grades para cima e a polícia parece que está na concordância. Pois é, gente, vamos... Está muito tenso, viu? Está tenso. Eu acho assim, alguns organismos internacionais avisaram, né? Hoje houve vários avisos internacionais, né, dos grupos políticos grandes internacionais avisando que a situação no Brasil é de uma insurgência, não é esse o nome que estão falando? E é isso, né? Só que até conseguir dar conta dessa insurgência, né, a gente vai ver cenas inusitadas, né? Que começou lá atrás, né, gente? Naquela invasão de Brasília da Dilma, aquilo ali não era a galera universitária, a juventude, nada disso, já era esse pessoal aí organizado por esses organismos internacionais para acontecer isso que está, né? Tudo isso que a gente está vivendo, né? Mas vamos tentar ficar um pouquinho aqui, depois no final a gente até depois se fala, Neidia, vamos ter que se apoiar, né? A gente vai ter que se apoiar muito todos nós, tá, gente? Difícil momento. Pois é, hoje mais cedo eu estava até pensando, né, que a família imperial russa caiu quando caiu porque os guardas já estavam a favor do movimento bolchevique. Então, quando eles deixaram, né, entrar no palácio, aí a família caiu. E eu estava fazendo justamente esse link com o que está acontecendo no Brasil, né? Eu acho que nós do PT
não pensamos nisso, né? Não ocupamos essas polícias e o bolsonarismo fez isso. Mas eu acho que assim, estava tão bom aqui a nossa conversa, porque justamente a gente estava no esperançar do Paulo Freire, na véspera de tudo isso que a gente sabe que tinha grandes chances de acontecer. E é isso, a gente tem que voltar aqui para as coisas boas, para que tudo isso vai ajudar a gente a superar os momentos terríveis que a gente está começando a ver que serão, né, a partir de agora até amanhã. E eu queria pegar um pouco, a partir da fala do Everton, né, quando ele fala dessa coisa da invisibilidade das pessoas com deficiência, né, que era aquilo que eu estava falando quando a gente não estava gravando, da amplitude da questão da inclusão educacional que possibilitou uma inclusão social como um todo, né? A questão do emprego, que houve uma época que as empresas tinham um desconto nos seus impostos, as empresas que empregavam pessoas com deficiência, e eu tive alunos surdos empregados, né, incluídos através das novas mídias, que, usando o Facebook, usando o WhatsApp, se comunicavam com seus amigos. E quando começou essa pandemia, a primeira coisa que aconteceu, que eu soube, é que eles foram demitidos. Né? Eu tive professora surda no Instituto de Educação, que dava aula de Libras para a gente viu uma menina, que agora eu não me lembro mais o nome, com síndrome de Down, também se tornar professora. Então, essa inserção nas universidades. Então, assim, é óbvio, né? Por que o PT é tão demonizado? Porque ele possibilitou essa inclusão das minorias, do mais pobre, do deficiente, das mulheres, dos negros, porque as mulheres foram muito empoderadas com as políticas públicas do governo PT. Então, a gente está vendo, né, o resultado da destruição de todas essas políticas públicas, né, de toda essa inserção social de todas essas minorias sociais. Então, aí eu quero pegar um pouco da fala da Bruna também, falando sobre essa coisa do intérprete de Libras. Gente, a minha aluna surda, com 48 anos, eu ia ao médico com ela, e a primeira vez que ela usou um óculos, ela não sabia que tinha problema de vista, foi porque eu a levei ao oculista. Então, assim, a questão também do preconceito até dentro da família, da própria família, sabe? Então, assim, a gente tem essa questão do preconceito da sociedade, a Bruna falou também de como ela foi acolhida na escola pública, e eu fui professora da sala de recursos do município, e via, eu pude constatar em 2016, quando começou essa crise toda que a gente está vivendo, eu tive alunos de escola parque, de escolas de classe média alta do Rio de Janeiro, indo para a escola pública, porque aí, né, o aluno com deficiências muitas vezes precisa de outras terapias e tal, e as famílias já empobrecidas, então aí tiravam da escola parque e colocavam na pública, para poder continuar pagando as outras terapias, e também porque as crianças não eram bem recebidas nas escolas particulares. Né? Enquanto que na pública isso é um grande erro. É por isso que eu sou assim, defensora das professoras das escolas públicas, porque na escola pública nós somos bem formadas. Eu era da sala de recursos, eu era da educação especial, e todo mês eu ia para o Instituto Helena Antipop fazer alguma formação continuada, sabe? As próprias crianças das escolas públicas acolhem melhor, porque estão acostumadas a lidar com as diferenças. Então, eu tive alunos autistas que pegavam a merenda do colega e o colega deixava, e alunos que nem falavam. Então, assim, eu vi muita coisa linda, sabe, na escola do município, as mães, essas mães guerreiras desses alunos com deficiência. E isso, assim, né, eu vejo hoje, eu tenho uma amiga com filha com síndrome de Down,
essas crianças não precisam mais ficar escondidas dentro de casa, sabe? Esses anos de governo PT, com essa inclusão social, fez com que a sociedade passasse a lidar melhor com essas pessoas, com essas crianças. E quando um ministro como esse vem falar o que ele falou, ele está acabando com tudo isso, ele está condenando essas pessoas a voltarem a ficar escondidas dentro de casa, como era antigamente, até a década de 70, 80, sabe? Essas pessoas ficavam escondidas dentro de um quarto escuro, de preferência, para que ninguém as visse. Então, a gente não pode aceitar isso. A gente não pode aceitar que isso aconteça. A única ressalva que eu faço à sua fala sobre a sala de recursos, Gabi, é que realmente a gente recebia dinheiro diretamente do Ministério da Educação para equipar as salas, né, para comprar os recursos necessários, para bancar, né, a nossa formação continuada, mas, infelizmente, não era uma sala de recursos para todos, porque a gente tinha tantos alunos com deficiência que precisavam ser priorizados, que não dava tempo de atender a escola inteira, até porque na escola pública a gente tem alunos assim que precisam de um atendimento, não porque tem uma deficiência, mas porque tem ali uma dificuldade de aprendizagem e tal. E aí a escola pública também é um lugar onde eles não encontram atendimento nem na saúde. Então, a escola pública ela é o lugar que essas pessoas têm de contato direto com o governo, é ali que elas vão buscar um refúgio, e tudo, eu falo isso, né? Professor é a única profissão que você não sabe lidar com a dificuldade de aprendizado ou com a deficiência, mas você tem que se virar, aprender e dar conta. Médico, não. Se você vai lá e ele, eu sou oftalmologista, seu problema é no fêmur, eu não tenho nada a ver com isso. Se vira. Professor, não. O professor tem que dar conta de tudo, e se não der, dando, ele já é cobrado, já se diz que a evasão escolar, a culpa da escola pública ser ruim é do professor, quando, na verdade, se a escola pública ainda tem alguma qualidade, algum valor, é graças aos profissionais que trabalham nela, que se dedicam e que realmente se dão a vida para fazer daquilo ali um bom lugar para todos e dão o melhor para que seus alunos possam aprender. Então, assim, eu sou uma defensora dos professores da escola pública, porque eu só vi coisas boas acontecendo ali. É claro que tinha coisas ruins, tem em todo lugar, mas assim, o pensamento que motiva aquelas pessoas é de fazerem o seu melhor para os seus alunos, para aquela comunidade. Então, era esse o depoimento que eu queria deixar aqui para vocês. E gostei muito de estar aqui participando hoje, ouvindo as histórias da Bruna, do Everton, que mais e mais pessoas como eles surjam para ocupar esse espaço tão necessário. Lírio, você quer comentar com a gente um pouquinho né, eu sei que você está aí na escuta, né, desde o início. É muito bom a sua escuta, porque você, né, como você mesmo já falou aqui numa roda com a gente, que você está no PT desde a inauguração desse partido. Então, o que você pode comentar dessa fala de um ministro? Gente, se trata de um ministro da Educação, né? Foram vários ministros desse atual governo que eu escutei coisas que eu jamais poderia imaginar que eu pudesse escutar de qualquer pessoa da educação, porque vai um educador na ponta falar isso. No mínimo, ele é denunciado e exonerado. Vai um educador na ponta colocar isso que este ministro colocou. Não para em pé, porque outros colegas que não admitem denunciam. Denunciam não é denunciar para ser preso, não, mas denunciam que isso é um absurdo, né? Então, quando você é um servidor público ou você está no lugar de um representante público, você é um representante público. Você não pode falar do seu achismo interior, né? Você não pode falar o que você quer que você fala no chuveiro, você falar na frente
de uma sociedade. Então, o que está acontecendo hoje no Brasil é a total insanidade, assim, é da ordem do insano. Eu não digo nem que da ordem da loucura, que os loucos são mais saudáveis do que tudo isso. As pessoas que têm problemas emocionais, que estão aí sendo cuidadas, tratadas, elas são mais saudáveis do que qualquer depoimento desses insanos, não é? Maldosos que a gente está escutando. Então, do meu ponto de vista, vai aí meu desabafo aqui, que eu acho que esse é o melhor lugar para eu desabafar. É inadmissível, depois que um ministro desse fala isso e ele permanece no cargo, sinceramente, gente, o Brasil corre perigo, e muito perigo. Olha aí, né? Que pena que o nosso perigoso não retornou, porque realmente a gente está nesse momento que, além do que a Neide acabou de trazer para a gente no início da live, do encontro aqui, né? É um perigo, porque se um ministro fala isso e nada acontece, e sei lá, depois desculpa, eu não pensei direito. Vai você falar isso dentro da universidade como professor? Vai você falar isso dentro da sua escola, lá com as criancinhas pequenininhas da educação infantil, falar tudo o que você pensa, assim, ao Deus dará, né? Não, a gente tem crivos, a gente tem... Se você pensa alguma coisa que não vai com toda a sociedade, você tem seu lugar de fala. Você pode se juntar com seus pares e vomitar, se for o caso de fazer o que esse ministro fez, que foi ali um vomitar de coisa. Agora, você vai para a imprensa, você está divulgando. Se você pega um jornalista e você fala isso, você está direcionando para a sociedade a sua informação. Fala aí, Lírio, que eu estou assim, muito incomodada. Bom, pessoal, primeiro que privilégio é fazer uma conversa com vocês, com gente que sente, que vibra, que trabalha com emoção todo o tempo, né? A gente tem uma história de indignação, né, e de militância, mas que eu acho que o grande alimento da nossa trajetória é a emoção. É porque a gente compartilha a dor do outro, o sofrimento do outro, que a gente está aqui, se alimenta e se dispõe a continuar. Quer dizer, a gente não vai recuar, né? Eu acho que um primeiro aspecto, que também é principalmente da cultura, é essa denominação da deficiência. Porque nós poderíamos, em vez disso, trabalhar com conceitos tais como capacidades, habilidades, ou limitações, potencialidades. No entanto, a gente trata como se coloca o foco na deficiência, que é um conceito recuado da expressão humana. O ser humano ele existe na sua plenitude e com todos esses aspectos, não principalmente por conta das suas deficiências. A gente não existe ou não deixa de existir por conta das nossas deficiências. A gente existe, deixa de existir, mas por insuficiência do reconhecimento dos outros de uma sociedade que, em vez de se organizar para o acolhimento, se organiza especialmente para um processo, um sistema de produção, de acumulação de capital, e que, portanto, precisa segregar, porque é assim que se acumula capital. E eu fico pensando, porque teve uma época que ser mulher foi uma deficiência da condição humana. Teve uma época em que ser negro, e muitas vezes, em muitos espaços, ainda é, ou ser surdo, ser cego, ou ser judeu. Interessante, né? Que eram 6 milhões de judeus que foram eliminados. No entanto, com um bom planejamento, foi possível
executar essa missão, essa difícil missão, né? O processo de acumulação de capital ele vai criar todo tipo de obstáculo à expressão e à condição humana. E a única forma de dar resposta a isso é a política. É uma nova educação, é fazer com que a vivência, a expressão da nossa vivência, é que dê o norte da nossa ação, que comande a ação humana. Porque não basta só, não é um problema de destinação de recursos, né? Então, senão eu dou uma bolsa deficiente. Agora, eu vou separar porque eles atrapalham, são obstáculos. Obstáculos aqui. Todos nós temos limitações, temos insuficiência, todos nós. Eu tive a felicidade de trabalhar uma época com surdos. Eu era da área de informática na IBM, né? Então, tinha digitadoras. E aí teve uma experiência, uma caridade. Alguém disse, não, tem um pessoal que está precisando trabalhar. A IBM achava que era uma boa política. E aí, nós sempre, os americanos, especialmente os gestores preocupados com o desempenho, chegamos à conclusão de que o pessoal que tinha tal deficiência auditiva produzia mais do que os que ouviam bem. E aí fomos especular por que aquilo. Não, porque eles têm uma capacidade maior de concentração. E foi uma luta durante algum tempo para impedir uma medida que era colocar headphone nas pessoas para copiar aqueles que tinham deficiência auditiva. Eu, no IBGE, tive também a felicidade de trabalhar com programadores e analistas cegos. E a gente gozava muito, era um ambiente muito sadio. Como é que pode? Mas a reação do grupo era sempre, puxa, mais cegos para o IBGE, porque nós considerávamos que a gerência era cega não atendia às reivindicações sobre condições de trabalho e outras. E a vinda desses profissionais quebrou a ideia de que eles não tinham as tais capacidades, tinham tantas ou mais capacidades e habilidades do que aqueles que estavam lá. Eram excelentes profissionais e vários continuaram depois. Era para ser só um estágio e a maioria acabou ficando, foi contratado com belíssimo salário, né? Acho que é importante, por exemplo, nessa experiência do esporte, das Paralimpíadas, quem diria, né? Quantas alegrias e quantas emoções nas madrugadas ficamos nós lá, quantas medalhas nós trouxemos, quantos gols eu fiz. Eu nadei como nem sei nadar direito, nadei feito um desesperado, arremessei peso, enfim, uma parte dessas medalhas é minha, porque eu adoro esporte, né? E que criaturas fantásticas e espetaculares! Não é que elas trouxeram mais medalhas do que os outros, os ditos normais? E uma coisa curiosa também, que eu olhei lá num quadro de medalha, tinha uma tal de China comunista. Puxa vida, esses deram um banho nos demais. E os comunistas, quem diriam? Quer dizer que os comunistas, são bilhões de pessoas, além de ter que dar de comer, arranjar lugar para tanta gente, eles ainda encaixam essas pessoas com essas limitações, esses deficientes também, e eles trazem medalhas e ganham de todo mundo. Só eles tiveram mais medalhas que todos os outros de todo mundo. Então, tem alguma coisa que
que a gente tem que pensar a respeito disso e tem que levar para as outras pessoas, tem que chamar a atenção das outras pessoas. Ô, Lírio, você sabe que uma coisa muito importante aí que eu não tinha ligado. Será que o caminho não é aquele? Será que não é aquele sistema que acolhe melhor, que cuida melhor, que ampara melhor, que faz as pessoas felizes, mais felizes, que a gente vê gente vibrando com aquilo, o povo vibra, a alegria popular. Então, eu acho que as mesmas as emoções, elas não são só de sofrimento, a gente tem que compartilhar, especialmente, as emoções das alegrias que essas pessoas, dessas lutadores, esses guerreiros, agora você vê. Os exemplos que dão da solidariedade humana, Você tem toda a razão. Você vê, mais uma vez, o ministro... Só para concluir, eu joguei ping-pong quando era garoto, mas tinha um cabra que jogava com uma raquete na boca. Olha que eu fui campeão quando eu era garoto. Esse cara jogava melhor que eu. Eu realmente... Então, sabe, paro por aqui. Eu acho que você paro por aqui porque a emoção não vai me deixar. Você trouxe tudo que a gente queria, porque você veja, diante de conquistas como essa, que você tem toda a razão, eu também acompanhei os Jogos Paralímpicos, né? Inclusive, trabalhei no Pan-Americano aqui no Brasil, trabalhei como voluntária, conheci de perto essa estrutura, né? Mas, assim, o que eu estava querendo dizer? Você vê, um governo que fosse com essa visão de cidadania, teria vindo, até o ministro da Educação, que está junto com o esporte, teria vindo à tona falar disso que você acabou de falar. Você é meu ministro da Educação, Lírio. Você devia vir lá no lugar daquela coisa lá e vir falar parabéns, medalhistas, é assim que a educação funciona, queremos mais, vamos tratar de preparar as escolas, como a Rossana falou, cada vez mais, como a Neide Samico falou, ensinar o pessoal da assistência social, o pessoal, como a Bruna falou, o pessoal da saúde, né? Quer dizer, ao invés do ministro se vangloriar, pelo menos, quer dizer, olha, me rendo, porque realmente o que ele chamou de pessoas com deficiência, com maior nível de deficiência, é impossível a convivência, foi um rapaz chamado, acho que é Daniel o nome dele, Daniel Rafael, que é o medalhista número 1 do Brasil em natação. É um cara com uma dificuldade muito grande física, chamada de dificuldade maior na deficiência física. Ele é o maior dos campeões do Brasil em natação paralímpica. Entende? Então, assim, é disso que realmente a gente está tratando aqui hoje. Acho que o Lírio fechou aí com chave de ouro, né? Eu acho que o Everton e a Bruna não puderam retornar. Eles têm pouca internet no local onde eles moram, tá? Olha aí, internet é outra questão que a gente precisa lutar no Brasil, porque é isso que acontece. Mas é isso, eu acho que, Lírio, você fechou muito bem, acho que você deu aquele tom mesmo que a gente queria, que era de trazer à tona isso aí, quer dizer, o papel de um ministro da Educação é totalmente outro, é dizer, vamos lá, vamos fazer mais e melhor. Em vez de diminuir a oferta, vamos aumentar a oferta, além de escola regular, clubes desportivos de desenvolvimento de paralímpicos, de atletas com deficiência, e por aí vai, né? E nada disso. Eu só vou dizer para vocês uma coisa que me chamou muita atenção no golpe da Dilma. Assim que o Temer entrou, ele tirou R$10 do LOAS de cada deficiente do Brasil de baixa renda. Eu digo para vocês, será que foi o prenúncio do que o Lírio falou? Vamos ir tirando por aqui que ninguém percebe? É a invisibilidade que o Everton e a Bruna trouxeram para a gente pensar? O Everton falou da invisibilidade. Quer dizer, eu tiro R$10 de cada um, ninguém viu. Ele tirou R$10. Gente, é muita falta de visão, de grandeza de uma sociedade, entende? Então, acho que a gente fecha por aqui. Clóvis, eu queria que você fechasse a roda hoje, porque você ficou aí no segundo bloco e no terceiro. Fecha dando um adeus assim, temporário da roda, a roda do Cafreire. Você que vai falar hoje o nome da roda aqui fechando, tá? Porque a gente já está há bastante tempo.
tem muita coisa na internet para a gente ver, para a gente trabalhar hoje ainda, né, gente? Trabalhar no conceito da cidadania, do bem maior comum. Então, faz o seu fechamento aí, que eu sei que você é um grande guerreiro também. Estão me ouvindo? Sim. Sim. É o seguinte, para complementar o que o Lírio, né, falou, né, isso seria uma espécie de um cala-boca para o nosso ministro da Deseducação, né? Porque todos nós temos nossas limitações, mas a gente pode quebrar paradigmas e ir em frente. Sempre a gente pode contornar as nossas limitações, né? Então, isso... E o que o ministro, depois de sermos sétimos colocados em medalhas olímpicas, o que esse ministro da Deseducação vai falar? Vai ficar em silêncio, né, no domingo, né? Então, isso. É isso. Agora, sim, mais uma coisinha. Hoje, eu estou completando 11 anos de Twitter. Tá? Mas eu só comecei a ter mais interação com essas plataformas digitais depois que eu fiz o curso na Fundação Perseu Abramo de mídias digitais. Agora, assim, eu já consigo navegar melhor no Twitter, no YouTube, no Facebook, graças aos cursos da Fundação Perseu Abramo, certo? Isso aí. Bacana. Clóvis, você, eu sei que é do setorial da pessoa com deficiência também, né? Foi lá que eu conheci o Clóvis, aliás, só conheci Guerreiro, né? E estamos aí agora reorganizando o setorial, que vai vir com tudo, né? Vem aí uma eleição, né, para a coordenação do setorial, e o Everton vai estar se candidatando também, né? Vão ter outros candidatos. João, você está por aí ainda? Acho que o João deve ter precisado se ausentar, porque hoje a militância está na frente da cultura também, está lá batalhando, né? Gente, queria, então, agradecer aqui, né, em nome do Núcleo Apolônio de Carvalho, né, que é o núcleo da primeira zonal, que teve, assim, que está tendo, né, uma presença fundamental para o GT do Cafreire ter nascido, ter continuado, a gente melhorar ainda mais, né, Rosana? Vamos melhorar essas rodas de conversa, mas essa que é a ideia, essa coisa gostosa da gente chamando mais um, e trocando mesmo, porque daqui saem ideias, daqui saem experiências, né? Por exemplo, o Lírio me falou da questão do capital, e hoje, mais cedo, né, numa reunião que eu tive com o pessoal com deficiência, falaram de orçamento, viu, Lírio? Falaram muito de orçamento, que era a base dessa fala do ministro, tá? Era verba também, porque me fizeram lembrar que a cada aluno com deficiência em escola pública, a verba que a escola recebe por aquele aluno é dobrada. Tá? Gabriela, então, aí, hoje o Lula, Gabriela, na mensagem das 19 horas, essa mensagem também vai estar sendo veiculada amanhã, ele menciona o pobre no orçamento, eu diria, também todos aqueles que necessitam, todo o povo brasileiro, todo ser humano, ele precisa ir para o orçamento. Não é o capital no orçamento, o capital é meio, é instrumento. Sim. Né? Capital coletivo, né? A gente precisa distribuir melhor isso, né? E aí entram as pessoas com deficiências também, entra tudo mais que precisa de apoio, né? Gente, então é isso. Estamos aqui fechando mais um bloco do GT do Cafreire, que nasce da jornada Nova Primavera de Paulo Freire. Viva Paulo Freire, gente! A gente sempre termina com essa questão. Viva Freire, viva esse diálogo. Deixa eu cantar para vocês. Vamos terminar com uma marchinha que eu fiz na última reunião agora da jornada, a nossa última oficina, a 6ª oficina da jornada. É mais ou menos assim. Vai freiriar, e meu irmão aproximar. Vai freiriar, e com amor é Lula lá. Essa foi a marca. Muito boa, muito boa. Um abraço, obrigada, Lírio, obrigada, Neide, João, Clóvis e você. Estamos juntos.
amanhã vai ter o grito dos excluídos e dos incluídos também. Estamos juntos. Uruguaiana lá, né? Isso. Vamos fazer em todos os lugares nós estamos fazendo. Sim, tá e certo? quem puder estar na Uruguaiana, lá presencialmente, estará segurando cá para trás, né? Porque também é importante que vocês gravem tudo, porque se houver algum abuso, a gente também pode agir fazendo os contatos necessários com os políticos importantes, né? Essa rede toda tem que funcionar, seja presencial, virtual, e por aí vai, todos os caminhos, tá bom, gente? Grande E beijo. também tem os panelaços, para quem ficar em casa às 11, às 4 da tarde e acho que às 7 da noite. Vamos bater panela. A mulherada está lá fazendo almoço, pá, 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 e vale tudo importante. Neide, cuidado com essa Brasília aí, hein? Segura essa pemba aí em Brasília, hein? Olha aí, hein? Te cuida. Beijo. Beijo no coração. Eu vou para o grito dos excluídos amanhã. Vai? Vai? Então tá, beijo. Vamos. Beijo. Tchau, gente. Tchau, tchau. Valeu. Beijo. Tchau, beijo. Tchau.